Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Eu estou aqui com o terapeuta Donizete Lombardozzi de Curitiba e hoje vai ser umas coisas muito interessantes a gente falar. Fique ligado aí. E aqui está o grande, tecnologia doutor, né? Porque vai ser acupuntura. Computurista. Então, já vai ser doutor. Se apresente, por favor. Bem, eu sou Donizete Lombardozzi, eu já trabalho na área da medicina alternativa há mais de 30 anos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as terapias alternativas, integrativas. 30 anos é bastante coisa, né? Bastante tempo. E é uma coisa interessante, eu estava até lendo sobre essas coisas. Até tem para tratamento para pânico também, né? Tem tratamento para pânico, ansiedade, né? Depressão, muito conceituado hoje na esfera da linha integrativa. Até mesmo na linha da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura. É um trabalho assim bem interessante, é um trabalho assim que há milhares de anos vem se desenvolvendo e cada vez mais nós aperfeiçoando cada vez mais. E interessante que a medicina tradicional chinesa, né, com a acupuntura ventosa, moxa, né, ele tem um tratamento assim muito eficaz. Sem medicação. Como que você entrou nessa profissão? Eu entrei, é uma longa história, mas eu vou resumir bem rapidamente, porque eu comecei com 12 anos trabalhando, né? Eu trabalhei em farmácia, né, muitos anos, e eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, o nome dele Maurício. Ele é um japonês, que ele na época já trabalhava com acupuntura na farmácia, e eu tive a honra e o privilégio de aprender muita coisa com ele nesta época. Aí fui desenvolvendo cada vez mais, fiz faculdade de farmácia e vim hoje trabalhando no ramo já há mais de 30 anos. São quantas medicinas tem um terapeuta? Atende? Eu trabalho com várias. Ozônio, trabalho com a acupuntura. A acupuntura, fala um pouquinho dela. A acupuntura, como eu disse lá no começo, né, é um tratamento milenar, conhecido na China, né, e que se espalhou por todo o planeta, veio para o Ocidente. E a medicina tradicional chinesa, a acupuntura em específico, ela trata inúmeras doenças, sabe? Depressão, artrose e ansiedades, tudo que se envolve, ela trata. Questão de doenças, seja ela trata e dá um resultado muito significativo. O ozônio, ele trata o quê? Ozônio, basicamente, ele trata mais de 200 doenças. E ele, além do ozônio, ele é bacana porque é uma coisa assim muito interessante, que ele trabalha, porque ele é um anti-inflamatório, ele bactericida, fungicida, e ele aumenta a tua imunidade, sabe? Precisa saber como usar o ozônio. É um tratamento muito bom, tem vários no mundo, Espanha, principalmente, Portugal, o pessoal já vem trabalhando isso em hospitais, quer dizer, veio de lá pra gente, né? E isso já é conhecido como um tratamento bem eficaz em todas as doenças que tem existindo aí. É muito bacana o ozônio.
A gente está falando de algumas técnicas aí, né? Uhum. Conindu, outro dia eu vi Conindu, mas eu não sabia que era isso. Eu vi no site. O pessoal hoje, eles falam muito, tem o Conindu e o Coni chinês. Então o pessoal confunde, mas em si é uma coisa só. Tanto o Conindu como o chinês, né? Ele é um tratamento que serve para sinusite, para inflamação no ouvido. Ele trata bem isso também. Tá. E tem outro aqui, o PRP. PRP. Então, o PRP ele é um tratamento que é feito. Eu vou falar sobre quem não tem cartilagem no joelho, né? Ele regenera, sabe? O PRP, ele tira aquela inflamação do joelho. Eu tenho pacientes meus que fizeram tratamentos que não tinha cartilagem em nenhum dos dois joelhos, né? E hoje eles estão vivendo uma vida normal justamente pelo PRP. Junto, também você pode estar fazendo junto com o ozônico. No caso, nem precisa fazer uma cirurgia. Não precisa. Quem não tem o cartilagem no joelho, fazendo o PRP, ele dá uma sustentação boa, ele elimina, não é que ele vai eliminar, ele vai fazer um processo, né, que... Cauterizar, praticamente. Não, ele não vai cauterizar, ele vai estar fazendo... Regenerando o tecido do óssea, que fica bem... a pessoa fica sem dores. E pode associar também o ozônio junto. A ressonância quântica, o que é? A ressonância quântica é um aparelho que hoje a gente consegue fazer uma varredura no organismo da pessoa, né? E trazendo tudo o que a pessoa tem de deficiência no organismo, tá? Desde falta de vitamina B12, vitamina B12, vitamina A, vitamina D, tá? Os minerais, isso tudo, ele é um aparelho que ele vem inovando no mundo assim quântico, tá? Sem fazer um exame de sangue, ele faz uma varredura no teu organismo. É lógico que depois tem outras técnicas que você tem que saber fazer para poder ver se realmente, analisando essa varredura que faz no organismo da ressonância, para ver se realmente está correto. Quiropraxia. Quiropraxia. Muitas vezes as pessoas, você veja uma pessoa andando na rua, às vezes ela está mancando, né? Ela está andando com dificuldade. Muitas vezes ela não sabe que ela tem um problema. Não é só na coluna. Às vezes ela tem um encurtamento até de tendão, de musculatura, né? E a quiropraxia, você fazendo, você faz um alinhamento corporal no seu paciente, fazendo algumas manobras que a pessoa fica reta. Muitas vezes você pega um paciente e mede as pernas, as mãos, ele tem diferenças nas pernas. Então isso ocasiona dores nas pessoas. E muitas vezes as pessoas até nem está andando com dificuldade, mas ela não se atentou àquele problema que ela tem, porque o organismo vai acostumando com determinados jeitos. Acho que é uma coisa normal. Acho que é uma coisa normal, exatamente. Acho que a pessoa eu estou normal. Não, mas não é normal. Então você vai a um profissional, né, capacitado, e ele vai mostrar para você aonde você está com uma lesão, muitas vezes com uma lesão, com um problema, e ele vai
arrumar você e você vai ficar sem dores. É engraçado que quando eu falo em terapeuta, muitas pessoas acham que a pessoa cuida da cabeça e tal. Eu mesmo achava que era poucas coisas, mas são muitas coisas, né? Muitas coisas. Trabalha num todo, né? Trabalha num todo. Você já teve alguém assim que você fez um tratamento e chegou um determinado momento e você viu que ela tinha outros problemas também? Isso é natural, você pegar um paciente que ele chega no teu consultório com uma determinada, olha, eu estou com uma dor, um exemplo, na lombar, né? Você vai tratando, aí você vai descobrindo, aí o próprio paciente chega para você, eu descobri que eu estou com uma dor um pouco abaixo da lombar, no joelho, hoje está doendo. Então nós chamamos de dores, uma dor secundária, mas eu não tinha, você já existia essa dor, só que essa dor da lombar era tão grande, era maior, que você não atentava a outras dores. E porque o que acontece? Acontece o seguinte, eu vejo que um profissional nessa área da terapia integrativa ou alternativa, nós temos que trabalhar o paciente num todo, desde do pé até a cabeça. Por que eu penso assim e faço com os meus pacientes? Porque muitas vezes ele não sabe aonde ele tem os seus próprios problemas. Ele sabe que existe uma dor que ele chega te reclamando. A minha queixa principal é essa. Mas você vai trabalhando, você vai fazendo uma anamnésia detalhada sobre o teu paciente e você vai ver que não é só aquela queixa principal que ele tem. Os pacientes às vezes eles não se assustam com isso? Muitos falam que não diria que Eles não acreditavam. Não acreditava, né? E aí quando você começa a trabalhar isso no seu paciente, ele vai notando que ele tinha assim algo a mais que ele mesmo não sabia que tinha. Eu estou perguntando isso para você porque eu tive alguns problemas e aí me começou a aparecer uma dor no ânus. E aí começou a me incomodar, uma dor, uma ardência. E eu fui no médico e o cara falou, tem problema de hemorroida e tal, e remédio lá, e em vez de eu melhorar, eu piorei. Aí foi no outro, o cara falou que é gástrico, não tinha nada a ver. Aí foi no outro, era não sei o que lá, e eu sofri muito nisso. E aí começou a me dar muitos problemas, eu fui até internado, ninguém achou que eu tinha nada, e começou a me dar loucura. Comecei a chorar, começou a me dar uma palpitação, me dar umas coisas de louco, e eu comecei querendo me matar, tudo. E aí um dia eu fui no banco, a minha gerente falou assim, não, eu tenho um médico bom e tal. Eu falei, não aguento mais esse médico. 3 anos e meio sofrendo um monte de médico, ninguém acha que eu tô. Não, vai lá, o cara é bom. O cara em 3 minutos eu descobri que eu tinha. Ele sentou, falou assim, me conta o que você tem, tal. Examinou, falou assim, você tem a síndrome do pânico. Você tem que ir no psiquiatra. E eu fui no psiquiatra, 3 dias eu fiquei curado. Tem vezes que é difícil um médico achar assim a solução para uma pessoa, ou assim, as características que ele tem é mais fácil de se achar. Veja, aí eu vou entrar numa área assim que não compete a mim, tá? Aí seria uma outra área. Não, eu tô falando assim, no sentido assim, igual eu fui em 3, 4 médicos, o cara não achou que eu tinha, entendeu? Então, você falando isso, a semana passada chegou uma paciente para mim que dores de cabeça, ela já estava com dor de cabeça assim uma semana, tá? Muita tontura, muito enjoo e ela, enfim, já tinha ido em vários lugares, tá? E coincidentemente o marido dela estava fazendo tratamento comigo. E ela disse assim, você vai lá, marca um horário, vamos ver
o Donizete vai dizer para você. E ela, não aguentando mais, ela chegou até o nosso consultório, marcou uma consulta e eu fui tratar dela. Ela veio, tratei dela e tal. No outro dia seguinte, ela voltou novamente, ela deu uma melhorada. Assim, eu descobri o quê? Que ela tinha ansiedade bastante, a flor da pele, né? Tomando medicação para isso. Eu fiz uma acupuntura nela, uma sessão de acupuntura nela. Fiz uma massagem nela, com ventosa. E por fim, eu conversando com ela, eu descobri o quê? Que ela tinha labirintite. Que coisa, hein? Ela tinha labirintite. Eu não dei medicação para ela. Eu fiz o quê? Eu fiz um ozônio no auricular. Fiz a acupuntura nela. Então, eu faço uma junção Eu entendi. de várias Sabe por que eu tratamentos. Sabe por que eu dei uma apertadinha em você? Só para ver que você ia responder. Porque como você tem 30 anos, é bem mais fácil você chegar e olhar para a pessoa e às vezes você já ter mais ou menos o caminho que você vai, né? Sim, É tem, por isso que eu perguntei isso para também. você, né? Porque é bom a gente consultar com uma pessoa que já tem um caminho, o cara já é experiente, né? Não é um cara novo e tal, né? E você tem tantas técnicas, tantas coisas para você fazer, né? É por isso que eu dei uma apertadinha em você, só para ver onde é que onde é que você queria chegar, porque eu acho importante, né? Porque a saúde é uma coisa importante. A saúde é uma das coisas mais importantes, e a riqueza do ser humano é a saúde. Porque sem a saúde a gente não consegue trabalhar, não consegue até mesmo comer. Tem muitas pessoas que têm até dificuldade para comer, na verdade. Mas são situações que eu vejo assim, aqui o Ocidente, eles trabalham, crescem e diz assim, eu vou trabalhar, e trabalha, porque quando eu ficar velhinho, eu vou ter dinheiro para me tratar. Diferente do Oriente, que lá eles mantêm uma vida mais saudável. Eles procuram um terapeuta para se tratar, porque quando ele chegar na velhice dele, ele poder gozar daquilo que ele já fez, mas com saúde. Não é deixar para a última hora a pessoa estar com problemas, estar com dores. Não, agora eu tenho dinheiro, trabalhei, eu tenho dinheiro e vou gastar com isso. Precisamos, talvez vai ser difícil, talvez com o tempo, né, nós aqui vamos ter essa consciência, essa cultura, né? Essa cultura da gente tratar antes de ficar doente. Se precaver antes. Isso é uma coisa assim bem interessante. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você já tem muitos pacientes, eu sei que você tem muitos pacientes, muito mais mil, né? Alguma vez você chega na sua casa, assim, à noite, você fica preocupado com o seu paciente, você consegue desligar, como é que é, assim, um terapeuta? Olha, você até fez uma pergunta aí, que eu vou responder para você. Eu me preocupo com os meus pacientes durante e pós-tratamento. Por quê? Porque eu coloco eles nas minhas orações. Porque eu quero que o nosso Pai Celestial abençoe cada um deles, para que eles se sintam mais fortalecidos para poder caminhar e ter menos dores, menos ansiedade, menos depressão, porque o nosso Pai Celestial, ele sempre está nos
nos abençoando. Isso é verdade. Eu até vi alguns vídeos ali de pessoas agradecendo a você, né? Tem como se emocionar às vezes? A gente se emociona. Se emociona bastante, porque eu digo para você o seguinte: para mim, a melhor pagamento e satisfação é alguém chegar no meu consultório com dor e sair sem dor. Isso para mim, até eu tenho colegas de profissão que são esteticistas, que estão na área da beleza, e dizem: Neto, você não trabalha nessa área, você não tem vontade? Eu digo: não, eu nasci para fazer o que eu faço e amo o que eu faço. Tem alguma faixa de idade assim, ou são todas as faixas de idade? Todas as faixas de idades para fazer o tratamento. Eu achei assim, eu estava lendo sobre essas coisas, eu achei interessante e eu não sabia de tantas coisas que você pode fazer. Sim, né? Lógico que tem as suas exceções, como gestantes, né? Sim. Tem que tomar muito cuidados. Muitas vezes a pessoa que tem um marca-passo, né? Então tem que ser um profissional bem capacitado, você tem 30 né? anos, né, amigão? Então nós já estamos tranquilos com você. Se eu for consultar com você, eu estou tranquilo, porque 30 anos não são né, 1 ano, 2 anos, 5 anos. É verdade. Né? Agora me fala uma coisa, o que leva uma pessoa a te consultar? Olha, a maioria das vezes, posso dizer assim, principalmente na área das pessoas que têm dores, seja ela qual for, porque ela já foi em vários lugares, né? Então, ali parece que, olha, até falando nisso, me veio agora na mente, de pessoas chegar e dizer assim, até colocar uma responsabilidade em você, que até ruim pra gente. Chegar e dizer pra você assim: você é a minha última esperança. Isso triste ouvir, né? É triste de ouvir. E isso daí a gente ouve. Mas é lindo quando a gente vê os testemunhos que as pessoas dão, né? Que foram curadas, que estão bem. Pacientes aí, 9 anos sofrendo com dores de artrose, inúmeras dores que as pessoas têm, e a maioria são dores mesmo, que é o mais, tanto acho que material como espiritual, isso daí anda junto, né? Anda junto. Queria que você deixasse um recadinho pro pessoal aí. Vamos lá. Meus amigos e amigas, Donizete, há 30 anos eu trabalho na área da medicina alternativa, medicina tradicional chinesa. Eu peço primeiramente a Deus que abençoe a todos que estejam me vendo, me assistindo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês procurando o nosso consultório lá, nos procurando, vocês podem ter certeza que vocês vão estar bem assistidos, vão estar em boas mãos. Muito obrigado. Lembrando que ele atende em Curitiba, né? Deixa o teu telefone aí pro pessoal. 41 99748 8907. Isso aí. É isso aí, gente. Se você quiser ter alguma pergunta, se você quiser se consultar com ele, nós vamos deixar no rodapé aí o Facebook dele, o site dele, o Instagram dele, o telefone dele, o WhatsApp dele. É uma pessoa que tem 30 anos de experiência, é um cara sensacional, é uma pessoa que pode te ajudar em muitas coisas. Você que está sofrendo, você que não tem esperança, você que não sabe o que está acontecendo com você.
com certeza sempre tem alguém que pode te ajudar. Por isso, nós deixamos aqui o nosso obrigado por esse dia, tá bom? Muito obrigado. Um abraço.